O Observatório Social de Farroupilha promoveu na última quarta-feira, 28 de abril, a prestação de contas do último quadrimestre do ano passado. Realizada de forma totalmente virtual, a prestação de contas enfocou as ações e os trabalhos desenvolvidos ao longo dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. O presidente do Observatório Social de Farroupilha explica que, devido à pandemia, as compras públicas relacionadas à área da saúde não necessitam seguir a lei das licitações. De acordo com ele, diante desta situação, algumas licitações deixaram de acontecer por parte do Poder Público Municipal. José Henrique Maganin confirma que no período foram analisadas 69 licitações, correspondendo a 85% das licitações promovidas pela Prefeitura de Farroupilha no último quadrimestre de 2020. Bom, a gente tem que lembrar que, como nós estamos nesse processo do processo de Covid, né? De pandemia. Todas as compras públicas, elas não estão precisando seguir a Lei 8666, né? A chamada Lei das Licitações. Isso. Então, digamos assim, o porquê disso? Porque, como está numa situação de exceção, não dá para esperar aquele processo de 2, 3, 4 meses. Ou seja, quando precisa de máscara para o hospital, se está faltando, tem que ter para amanhã, né? Se está faltando álcool gel, também. Medicamentos. Exato. Então, digamos assim, como tem esse decreto de calamidade pública ou emergência... De emergência, enfim. Né? É um decreto que muda a legislação. Isso. Ele cria essa situação de exceção para compras única e exclusivamente voltadas para atender este fato. Ou seja, não pode utilizar essa lei para comprar coisas que não tenham relação com o Covid. Né? Então, é bem específico isso. Né? Então, digamos assim, muitas licitações elas deixaram de acontecer. Né? Então, as compras foram feitas de modo mais direto, até para atender a necessidade e a urgência. Nesse processo, a gente analisou 69 licitações, o que deu em média de 85% das que foram feitas. A nossa meta era 95%, mas por perna curta nossa de disponibilidade, a gente não conseguiu olhar todas. A gente não conseguiu, nesse período, a gente não identificou nada de inconsistências mais relevantes, né? Houve algumas situações onde a gente encaminhou alguns ofícios para a prefeitura pedindo esclarecimentos, enfim, a gente conseguiu entender, né? É importante também deixar claro que, digamos, isso não quer dizer que o observatório não esteja trabalhando, né? Porque normalmente o que mais aparecia nos relatórios eram aqueles resultados de a gente achar alguma inconsistência, alguma coisa diferente no processo licitatório, que a gente então tentava conversar com a administração pública para alterar, ajustar no que a gente achava que era coerente. Então, mesmo assim, a gente continua analisando, mesmo as compras sendo feitas sem todo aquele processo, a gente continua observando para ver se não tem alguma coisa que meio estranha no processo, né? Desviada da finalidade. Isso. Né? E com relação a preços, fica difícil porque os preços perderam a base de mercado. Né? Saíram do limite. Exatamente. Então as coisas duplicaram, triplicaram, multiplicaram por 10, isso quando a gente encontra para comprar. Né? Até o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral, eles têm falado isso, eles têm tentado se debruçar sobre isso e eles dizem, olha, a gente não consegue caracterizar se é um sobrepreço, enfim. O que tem no mercado é isso. Né? Então, esse é digamos assim, o que a gente apresentou foi isso, foi mais esse trabalho que a gente fez. Então, mesmo estando nessa situação de exceção, mesmo assim, a gente procurou observar para que se aplique da melhor maneira o recurso, mesmo os preços estando abusivos. Mas, se é o que tem, como a gente tem que... Bom, o trabalho realizado, a prestação de contas, ela colocou em evidência os últimos 4 meses do ano passado, que foram os últimos meses da gestão do prefeito Pedro Pedroso na Prefeitura de Farroupilha. Então, de setembro a dezembro do ano passado, nada de extraordinário, como a gente diz, nada fora da curva. Não, nada fora da curva.
tudo mais ou menos tranquilo. Né? Até porque teve uma boa abertura de diálogo durante o ano passado, a partir que o prefeito Pedro Pedroso assumiu a prefeitura, abriu-se mais um diálogo da prefeitura com o Observatório Social, né, presidente? Sim, teve uma mudança da água para o vinho, o relacionamento do Observatório Social com a administração municipal, né? A gente teve um diálogo muito maior, a gente sempre foi bem recebido, os questionamentos foram respondidos, né? Então a gente conseguiu trabalhar tranquilo. Certo. Algo mais que o senhor gostaria de salientar também sobre a prestação de contas do último quadrimestre do ano passado, que seria importante colocar para a nossa comunidade, ou já está tudo contemplado? Não, acho que está tudo contemplado, até por causa dessa situação aí, né? O mês que vem, aí em maio, a gente vai fazer a apresentação desse primeiro quadrimestre, né? Até porque essa apresentação que teve, ela ficou um pouco tardia devido a todo o nosso... Ela deveria ocorrer em janeiro, né? Não existe uma data limite, mas é interessante que se faça o mais próximo possível do fechamento do quadrimestre. Fechamento, né? Claro. Então, é a nossa intenção, aí para o final do mês de maio, início de junho, no máximo, a gente fazer a apresentação desse primeiro quadrimestre de 2021. Certo. Hoje, como está trabalhando o Observatório Social de Farroupilha também, presidente, em função da pandemia? Trabalho físico, presencial ali na estrutura do Observatório junto à UX é muito pouco, né? Não. Nós conseguimos há alguns dias, acho que há umas 2 semanas por aí, a direção do campus... Professora Fernanda. Isso. Ela autorizou de que até 2 pessoas possam trabalhar na nossa sala no observatório. Com isso, nós voltamos à nossa atividade lá, porque, na minha concepção, acho que é importante a gente ficar no nosso espaço, sabe? Sim. Eu acho que é muito melhor, é uma questão de disciplina, a gente está lá, se alguém quiser procurar, sabe onde está, né? Então, se continuar como está, nós estamos lá trabalhando em 2 pessoas, né? A Raiza está sempre lá, eu eventualmente também vou lá para trabalhar junto com ela. Sim. E demanda de trabalho tem, né, presidente? Sim, tem muita demanda. Até porque eu sempre digo, essa parte de acompanhar as licitações é 20%, 30% do Observatório Social. Nós estamos fazendo muito pouco do que seria todo o leque de trabalho. O escopo de trabalho. O escopo de trabalho, né? Mas mesmo assim, a gente continua trabalhando, focando nas licitações, né? A gente está com alguns trabalhos porque tem algumas demandas que ela vem do Observatório Social do Brasil, né? Então eles estão tentando implantar um processo que eles chamam de Observatório 100%, que é onde eles querem nivelar todos os observatórios no mesmo nível de padrão, né? Ou seja, que a gente aqui consiga entregar para a comunidade o mesmo serviço com a mesma qualidade de São Paulo, do Rio, de Ponta Grossa, onde surgiu o trabalho. Então, tem alguma parte esse início desse processo, ele tem alguma coisa burocrática em que a gente está colocando as informações numa plataforma que foi criada para isso. Digamos assim, a gente está com um processo também que conversamos com a Secretaria Municipal da Saúde, que é, digamos assim, de entregar um gibi para a educação fiscal com o público jovem nas escolas. Isso vocês conversaram com a Secretaria de Educação, de então? Educação. Não Saúde, o senhor falou Saúde, foi Secretaria de Educação. Então, desculpa, foi isso. De Educação. Um material, um gibi orientativo sobre a educação fiscal. Por que pedir nota, por que a nota é importante, enfim, tudo isso fazendo com que as pessoas sejam preparadas para esse exercício da cidadania fiscal, né? Então, até, digamos assim, a gente pegou essa ideia de Bento Gonçalves, a gente pediu autorização para eles passaram o material para nós adequamos ele um pouquinho para a nossa cidade, conseguimos o patrocinador para a impressão, né? Então ele está no processo praticamente... O Sicredi. Então nós estamos praticamente no processo de entregar para a gráfica para que ela imprima. Agora as aulas retornaram há poucos dias, né?
Enfim, importante nesse sentido também. Deixa eu lhe fazer uma questão, presidente, em função agora de todos esses desdobramentos da CPI da Covid que foi instalada no Senado Federal. Brasília está fervendo com relação a isso também na esfera política, até se o próprio presidente queria que a CPI fosse investigar os governadores, os prefeitos, mas não pode, a CPI não tem esse papel porque cabe aos senadores fiscalizarem a estrutura do Executivo Nacional, portanto, da Presidência da República. Muda alguma coisa, impacta alguma coisa o negócio da pandemia, da CPI da Covid no Observatório Social? Também abre mais os olhos ainda ou segue da mesma forma? Não, para nós segue da mesma forma porque, na medida do possível, a gente está acompanhando as compras feitas por esse processo de exceção, né? A gente tem tentado comparar as aquisições que são feitas aqui com outros municípios e a gente está vendo que estão mais ou menos no mesmo nível, né? Está nivelado. Está nivelado. Então, para nós não muda muito, né? A não ser que a gente perceba alguma coisa que saia do normal, que seja tentado comprar alguma coisa que não tenha nada a ver com o processo da Covid. Enfim, a gente continua observando, mas como está tudo tranquilo, a gente está deixando assim. A prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021 deverá acontecer entre o final de maio e meados do mês de junho. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.